para ministrar esse assunto tão delicado. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Dando sequência aí, falando sobre tantos assuntos já dentro do catolicismo. E hoje nós vamos estar falando sobre o purgatório. Purgatório é uma doutrina criada, pode-se dizer, nos quintos dias do inferno, porque é uma doutrina totalmente antibíblica, sem base alguma nas escrituras, inventada literalmente pela cúpula católica para botar medo nas pessoas e mantê-las escravas a um sistema totalmente corrompido. A ideia do purgatório, querido, tem as suas raízes aí no budismo, em outros sistemas religiosos também na antiguidade. Até a época do Papa Gregório I, o purgatório ele não havia sido aí oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina católica, ou melhor dizendo, romanista. Esse Papa Gregório Grande, um dos papas mais poderosos da história, da Igreja Católica, ele adicionou esse conceito do fogo purificador à crença então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecer o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecerem o céu. Então assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma e todas as suas escórias, até de fazê-la apta a encontrar-se com Deus. Eu não sei se você já teve essa dúvida, de uma pessoa, por exemplo, que morre sem estar preparada, sem ter orado, pedindo perdão por seus pecados. De repente, foi num momento de cobiça, cobiçou a mulher dos outros, teve inveja de algo, de alguém, e naquele momento ele morre. E aí? Se ele morreu em pecado? A solução para a Igreja Católica é o purgatório. Ou seja, ele morreu salvo, mas precisa purgar, ele precisa expiar esses pecados na antessala do inferno, que seria o purgatório. Um local de sofrimento, mas não sofrimento eterno, em que a pessoa sairia dali depois de um determinado período estipulado pela Igreja Católica e saltaria do purgatório para o céu. Isso não tem base bíblica, querido. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos liberta, é o sangue de Jesus, é a morte de Cristo na cruz. A salvação não é por méritos, não é por obras, é pela graça de Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, quando se não sabe, muitas vezes, ou tem-se dúvida em alguns aspectos, aí vem a religião tentando dar uma saidinha, uma solução. Isso, infelizmente, tinha como objetivo também encher os cofres da igreja. Então, as alegadas razões desse dogma do purgatório, para provar aí a existência do purgatório, a romana, ela apela para muitas referências bíblicas, tentando forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Tem condições, por exemplo, Mateus 12:32, eles usam essa passagem aqui para provar o purgatório. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo do porvir. Ou seja, aí eles vão incluir ou ensinar a doutrina do purgatório. E não tem nada a ver aqui nesse texto. E tem muitos outros textos. Por exemplo, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia via como que através do fogo. Ou seja, a salvação através do fogo seria uma salvação através do fogo do purgatório. Eu teria que, depois da morte, ficar por anos e anos, ou talvez décadas, sofrendo de maneira terrível. É o mesmo sofrimento do inferno, só que não seria um sofrimento eterno. Quando esse versículo não quer dizer isso.
está falando de salvação por um triz, uma salvação em cima da hora, tipo a salvação do ladrão da cruz. Ele foi literalmente salvo em cima da hora. Então, existe também uma descrição do purgatório. De acordo, queridos, com a teologia romanista, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena. Cumpre pena. Ela fica ali por um determinado período. Pelo que o fogo do purgatório deve ser o quê? Temido de maneira grandemente pelos devotos da Igreja Católica. O fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Então pense numa pessoa que está em maneira aí agonizando, um sofrimento indescritível em vida. Então o catolicismo ensina que o purgatório será algo muito, mas muito. E um dia, dizem eles, nesse lugar de expiação, pode ser comparado a milhares de dias de sofrimento terrenos. E o povo fica literalmente angustiado, literalmente apavorado. E faz de tudo para que não vão para esse lugar. O escritor católico Mazzarelli, ele fez seus cálculos à base de 30 pecados veniais por dia e para cada pecado um dia no purgatório, perfazendo aí um total de 1.800 anos, caso o pecador tenha 60 anos de idade aqui na Terra, devendo-se aí acrescentar aos veniais os pecados mortais absolvidos. O que é um pecado venial? A Igreja Católica separa pecados veniais e pecados mortais. Os pecados veniais são pecados, segundo eles, pecados pequenos, pecados brandos, como gula, gula acho que entra, se não me engano, num pecado mortal. Mas o venial seria pecadinhos, como pequenas mentiras, pequenas coisas bem mínimas, coisas que não agridem tanto, não são tão carnais. E os pecados mortais, seria aí matar, roubar, prostituir, e eles botam essa distinção entre pecado venial e pecado capital. Agora, quem vai para o purgatório segundo a doutrina católica? A pergunta, mais uma vez, que espécie de gente vai para o purgatório? E o Papa Pio XVI, ou Pio VI, melhor dizendo, ele diz o seguinte: os que morrem culpados de pecados menores, que costumamos chamar veniais, e que muitos cristãos cometem, e que, ou por morte repentina, ou por outra razão, são chamados desta vida sem que se tenham arrependido dessas faltas ordinárias. Então, tem o segundo, os que, tendo sido formalmente culpados de pecados maiores, não deram plena satisfação deles à justiça divina. Isso é o que ensina a base da doutrina católica contida na confissão de fé católica. Então, apesar do fato de as almas do purgatório, segundo o ensino da Igreja Católica Romana, terem sido já justificadas no batismo, e através do batismo, é o que eles ensinam, a justiça divina, contudo, não ficou plenamente satisfeita. Desse modo, a alma, que embora possa escapar do inferno, precisa o quê? Suportar por causa dos seus pecados que ainda restam por expiar depois da morte, ainda uma punição temporária no purgatório. E isso que eles foi categoricamente afirmado pelo famoso Concílio de Trento, que diz: se alguém disser que depois de receber a graça da justificação e disser que a culpa é perdoada ao pecador penitente e que é destruída a penalidade da punição eterna e que nenhuma punição fica para ser paga, ou neste mundo ou no futuro, antes do livre acesso ao reino, a saber, seja anátema. Então, segundo o catolicismo, aquele que diz que todo o pecado foi perdoado pela morte de Cristo, aquele que afirma isso,
aquele que morre com Cristo está salvo, ele disse que esses são anátemas, são amaldiçoados. Aí eu questiono, queridos, o que dizer daquele ladrão na cruz? O que dizer daquele homem que viveu toda uma vida de corrupção, toda uma vida de pecado? Né? A palavra dele diz que ele era um salteador, ele era um assaltante de mão armada capaz de matar para roubar, e ele estava sendo condenado justamente por isso. Provavelmente ele havia matado alguém e ele estava ali sofrendo a pena capital. Se tem alguém que, se tivesse que ir para o purgatório, era aquele homem, mas ele não foi. O que ele fez? Ele reconheceu a inocência de Jesus, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que Jesus era rei e que Jesus tinha um reino. E, consequentemente, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a promessa do Senhor para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu creio literalmente, queridos, que aquele homem até hoje está no paraíso com Cristo. Ele não precisou passar pelo purgatório. Ele não passou a purgar seus pecados, sabe por quê? Porque Jesus já tinha levado os seus pecados na cruz do Calvário. Então é o melhor texto para se usar contra a doutrina do purgatório. Então, mais um detalhe: como que as pessoas fazem dentro do catolicismo para saírem do purgatório? Elas não podem, mas os vivos podem fazer pelos mortos. Segundo a doutrina católica, seria primeiro a oração pelos mortos. E é de supor que a prática romanista de interceder pelos mortos tenha se gerado da falsa interpretação a algumas palavras. Quando Paulo mesmo diz lá em 1 Timóteo 2:1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. É claro e é evidente e é óbvio que a oração a todos os homens é homens vivos, não homens mortos. Não é orar por pessoas que já morreram. Nós não praticamos isso. Isso é tão claro na palavra de Deus. Em favor dos mortos, intercederão os vivos? É claro que não. Isso é óbvio. Até no enterro, quando nós vamos ali, nós não fazemos menção alguma por aquela pessoa que partiu, porque ela partiu para estar com Cristo ou partiu para estar longe de Cristo, só Deus sabe. E o outro método que eles usam para tirar a pessoa do purgatório, a missa. As missas, queridos, são tidas como os principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório. Pois, segundo o ensino romanista, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, como também acumula méritos àqueles que a mandam fazer. Então, eu não sei como funciona atualmente, mas antigamente se pagava a missa. Né? Então, quando a pessoa faz a missa de 7º dia, por exemplo, em favor de uma pessoa que morreu, né? Tanto aquele que morreu, segundo a Igreja Católica, está sendo beneficiado por aquela missa, por aquela oração, como o vivo. Está sendo o quê? Ele está acumulando bens no reino dos céus, para que quando ela morrer no purgatório, ela não sofra tanto. E tem um outro método a nível de tirar uma pessoa do purgatório, que seriam as esmolas. Né? Dar esmolas com a intenção de aplicá-las nas necessidades da alma, que pena no purgatório, diz alguns conceitos católicos. É o mesmo que jogar água nas chamas que a devoram. Então, cada moedinha que cai no bolso do pobre ou na sacolinha da Igreja Católica é uma água sendo jogada por cima de uma alma que está queimando no purgatório. Pretende a Igreja Católica que, exatamente como a água apaga o fogo mais violento, assim a esmola lava o pecado. Ainda que sobre o purgatório, o Concílio de Trento declarou: desde que a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, nos Sagrados Escritos e pela antiga tradição dos pais, tem ensinado nos santos concílios
E ultimamente nesse concílio ecumênico que há o purgatório e que as almas dele contidas são assistidas pelos sufrágios das missas, esse santo concílio ordena a todos os bispos que diligentemente se esforcem para que a salutar doutrina concernente ao purgatório, transmitida a nós pelos veneráveis pais e sagrados concílios, seja crida, sustentada, ensinada e pregada em toda parte pelos fiéis de Cristo. Você vê que texto rebuscado, né? E texto muito bem escrito para defender uma heresia. E a base é, segundo a tradição dos pais, segundo os concílios. Então, queridos, por isso que um dos pilares da reforma protestante foi: a Bíblia é a única regra de fé e prática. Para nós, a história tem um determinado valor. Eu amo estudar a história da igreja, eu amo ler biografias, só que a história da igreja, as biografias, elas não substituem a palavra de Deus. Nunca podem, mas dentro do catolicismo, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. As tradições, os concílios, as declarações papais, tudo isso entra como regra de fé. Então, acaba se tornando um amontoado de heresias que vão aí minando, vão destruindo a alma dos fiéis, que de maneira cega, de maneira obediente, né? Você vê, de maneira muito zelosa, seguem à risca essas doutrinas. E ninguém pode questionar. E como diz a palavra, né, que os filhos das trevas são mais zelosos em sua geração do que os filhos da luz, na prática, queridos, nós vemos missas 5 horas da manhã lotadas. Se falar que o padre Marcelo Rossi ou o Fábio de Mello vai em determinado lugar, então, às vezes nem precisa deles, não. A própria devoção do povo é algo, assim, fora do comum. E muitas vezes nós, para um culto de 9 horas da manhã de domingo ou de quinta-feira, é uma verdadeira batalha. Então, os filhos das trevas que pensam ser filhos da luz, eles são muito mais sábios, muito mais zelosos, mesmo estando no engano. Que Deus tenha misericórdia de nós e muito aí a nossa vitória. Refutação, queridos. O purgatório não é somente uma fábula engenhosamente montada, mas a sua doutrina se constitui num vergonhoso sacrilégio à honra de Deus. E também podemos dizer, num desrespeito à obra perfeita efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Essa doutrina, além de absurda e além de cruel, supõe os seguintes disparates e as seguintes blasfêmias. Olha só, não obstante Deus declare que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, segundo Romanos 1,8, é isso que a Bíblia diz, contudo, ele se contradiz a si mesmo quando lança o salvo no purgatório para expiar os pecados já purgados. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que um salvo vai fazer no purgatório para depois sair do purgatório e ir para o céu? Porque purgatório, segundo a doutrina católica, é sinônimo de inferno. Só não é um inferno eterno. Mais um ponto. Deus não queima os seus filhos no purgatório para satisfazer a sua justiça, que já foi satisfeita pelo sacrifício de Cristo, mas para satisfazer a si mesmo. Então, tem alguém com um áudio ligado aí que está atrapalhando demais. Oi? Pastor? Oi? Desculpa interromper, só não posso esquecer. Da próxima vez tem que ser chamada mesmo, igual o telefone, chamada de vídeo. Tem limite. As pessoas que quiserem entrar não conseguem mais entrar, entendeu? Ah, é? É, chamada de vídeo tem limite. Não. Eu não sei como foi feita a chamada.
Alguém ligou de vídeo, não sei quem foi. Mas aquela que você fez como? Foi a Dani que ligou, pastor. Foi a Dani que ligou. E o microfone do Carlão tá ligado. Vou tentar desligar aqui. É só clicar no Então foi eu microfone. que eu pedi ela, eu anunciei no grupo que seria chamada de vídeo, pra mim era essa. É bom, ligou agora? Oi? Ligou agora? Não, tá ligado, tá ligado. Eu não sei. Desligou. Tá ligado. Ô, Léo, quer desligar e fazer uma nova chamada ou não? Não sei, falta muita aula ainda. Eu já tô acabando já, mas de repente tem até gente querendo entrar, né? Só sei tentar, né? Mas vamos concluir então, vamos concluir logo. Tá Tá bom. bom, aí na próxima a gente faz desse jeito aí, foi eu que errei. Eu que pedi uma chamada de vídeo, pra mim era esse o termo certo. Tá bom, querido? Nem sabia também não, é bom que todo mundo aprende. Então, amados, ao lançar seus filhos no purgatório, Deus está com isso dizendo que o sacrifício de seu filho foi imperfeito e insuficiente, se essa doutrina for verdadeira. Jesus, que dos céus intercede pelos pecadores, vê-se impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório, porque só o Papa possui a chave daquele cárcere. Ele tem a chave, segundo a doutrina católica. Então, dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório é atribuir ao fogo o poder do sacrifício de Jesus e ignorar completamente a obra que Cristo efetuou no Gólgota, lá no alto daquela cruz. E também que o castigo do pecado fica para depois de perdoado. Então, se Jesus perdoou, se Jesus apagou, o que fazer no purgatório? Então, amados, esses disparates provêm de um erro da teologia do Vaticano, segundo o qual a obra expiatória de Cristo satisfaz a pena devida aos pecados cometidos antes do batismo. Ou seja, antes do batismo, o pecado foi perdoado, e não daqueles que foram cometidos posteriormente. Bom, então veja bem, se a criança é batizada ao nascer, no batismo o pecado foi perdoado. Depois de batizar a criança, todos esses pecados, do batismo até a velhice, tem que se passar ainda pelo purgatório para poder ser purgado. Então, amados, todas essas incoerências sobre o dogma do purgatório estão em contradição com uma série de referências bíblicas. E a principal é essa do ladrão na cruz. E quando nós falamos de catolicismo romano, é claro, há muitas pessoas, como que eu posso falar, ingênuas, pessoas que a grande maioria não conhece as doutrinas da igreja a qual ela frequenta. São pessoas sinceras, mas sinceramente enganadas. Sinceramente enganadas, querido. Não tem outro termo a ser usado. É claro, há muitas pessoas dentro do catolicismo que vivem, ou dão um testemunho muito mais, como que eu posso dizer, mais coerente do que muitos cristãos. Pessoas que muitas vezes oram mais do que muitos crentes. Pessoas que não adoram imagens, mesmo que a doutrina católica ensine a adoração de imagens. Pessoas que não acreditam nem em purgatório, elas nem conhecem isso aqui. Não conhecem. Como nas igrejas evangélicas, talvez 90% ou mais não conhecem a Bíblia, não se interessam em aprender a palavra, dentro do catolicismo acontece a mesma coisa. É uma minoria que conhece as doutrinas fundamentais daquela religião. Aí você pergunta, e como vai ficar isso diante de Deus? Como vai ser a condenação, a absolvição? Será que um católico pode ir para o céu? A pergunta é, todo evangélico vai para o céu? Então, no céu não há rótulos. Aquele que nos salva não é uma religião, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Então aí fica uma interrogação.
sinceramente, eu tenho minhas dúvidas quanto à salvação de muitos crentes, mas tenho minhas dúvidas quanto à condenação de alguns católicos. Detalhe, católicos, aqueles que eu digo que não são adeptos da doutrina. Eles não creem em nada daquilo. Eles nem sabem que a igreja ensina isso. Uma vez conversando com a moça, ela era católica, e eu falei com ela defendendo assim, um certo sentido do catolicismo, uma religião verdadeira, mas que ela gostava da igreja evangélica. E eu falei, você sabia que dentro da igreja católica o Papa é considerado infalível? Ela, absurdo isso, infalível? O Papa é um pecador como qualquer outro. Ou seja, ela era católica, mas não concordava com a doutrina católica. E eu não entrei em outros detalhes. De repente, se eu falasse de imagens, ela falou, não, a imagem é um objeto, que dali não serve para nada. Eu não oro a imagem. Entendeu, queridos? Até que ponto eu quero chegar? Não estou colocando todo católico no céu, assim como não coloco todo evangélico no céu. A salvação é algo individual, só Deus sabe, conhece a intenção do coração, conhece a sinceridade com que a pessoa busca Deus de maneira intensa, porque há coisas incomuns dentro do catolicismo com os protestantes. A Igreja Católica ensina que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Sim. Que Jesus ressuscitou. Sim. Ela ensina o nascimento virginal de Jesus. Sim. Agora, é claro que essas doutrinas, mais à frente, ou afundando um pouco mais, vem as heresias acompanhadas. E isso é o que mais é terrível. Quanto à questão de salvação, só Deus sabe. A única coisa que eu sei é que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E isso é fato. Então não é uma igreja A, B ou C que salva, mas é uma pessoa. Existem muitos caminhos para ir para o inferno, mas um só caminho para ir para o céu. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Semana que vem, se Jesus não estiver voltado, nós estaremos entrando num novo assunto de seitas e heresias, e provavelmente é sobre as testemunhas de Jeová. E é um assunto muito, mas muito interessante também. E eu fico impressionado literalmente com o zelo que eles têm. Ultimamente você vê a cada 7 da manhã, você sai de casa e vê eles numa esquina. Uma dupla já montando o standzinho deles e ali de prontidão. É uma devoção invejável, mas é uma seita diabólica, não tem como negar. Amém, queridos? Que Deus abençoe a noite de cada um.